Irmãos, graça e paz, é muito bom saber que Deus tem abençoado muito a vida de vocês e nós temos a possibilidade de pensar sobre mais uma passagem bíblica que é importante para a nossa vida, importante para o nosso crescimento espiritual. A passagem bíblica é Lucas, capítulo 15, os 2 primeiros versículos. E esses versículos dizem: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Durante o seu ministério terreno, Jesus teve a possibilidade de conviver com inúmeras pessoas, com inúmeros grupos, com inúmeros homens e mulheres que tinham perspectivas e percepções de mundos absolutamente distintas. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, o próprio evangelista está dizendo que ao proclamar a palavra, ao proclamar as verdades do reino dos céus, Cristo teve diante dos seus olhos 2 estilos de gente, 2 tipos de pessoas, 2 grupos. O primeiro deles, Lucas vai dizer que são publicanos e pecadores, e o segundo deles, fariseus e escribas. E esses 2 grupos tiveram comportamentos diferentes diante do anúncio, diante da proclamação de Cristo, que dizia que Deus amava os pecadores e que estava com um projeto de libertação ou um projeto de salvação. O primeiro grupo, constituído de publicanos e pecadores, era considerado como o grupo dos renegados, dos abandonados, dos excluídos, e eram excluídos por conta das suas decisões, dos seus erros, dos seus pecados, e, portanto, não faziam parte da comunidade judaica, não faziam parte da comunidade religiosa que afirmava ser o único caminho para conhecer a Deus. Esses homens agora, quando contemplam Cristo proclamando o Evangelho, eles ficam extremamente maravilhados, porque até aquele exato momento eles ainda não tinham ouvido uma pregação que fosse tão diferente de tudo aquilo que havia sido produzido no seu tempo e no seu contexto. Eles querem ouvi-lo, eles estão maravilhados, eles estão entusiasmados, porque as palavras de Cristo começaram a produzir e, ao mesmo tempo, a desconstruir uma série de significados, de símbolos e de sinais que para aqueles homens eram absolutos. O segundo grupo era considerado como o grupo dos religiosos, daqueles que tinham domínio sobre a interpretação da lei, daqueles que representavam a ideia dos céus, a ideia de Deus, transmitida no cenário judaico, transmitida pelas palavras e transmitida pela observação e por uma produção de legalismo, por uma produção de pureza produzida naquele contexto. Esse segundo grupo está absolutamente inconformado, dizendo ou murmurando: ele come, ele vive, ele caminha com esses homens. É importante compreender que na sociedade judaica ou na comunidade judaica, comer e beber significava partilhar, criar vínculos. Vínculos que transcendiam, por exemplo, a vida comum, mas vínculos que tinham cumplicidade. E essa cumplicidade estava marcada por um ato de uma espiritualidade que unia, uma espiritualidade que dizia: ele pertence ao reino, ou ele pertence ao meu grupo, ou eu estou sentando e comendo com alguém que vai para o céu. Quando Cristo sentou e comeu com publicanos, pecadores, prostitutas, com os renegados e com os excluídos, isso produziu no coração dos homens religiosos, um escândalo. E eles não conseguiam perceber e compreender por que o Filho de Deus, ou aquele que dizia ser o Filho de Deus, ao invés de comer com a classe dos religiosos, comia com a classe dos renegados, dos excluídos. Perceba, parece-me que o cenário de Cristo é um cenário muito presente no século XXI. Nós ainda continuamos vivendo num tempo em que aqueles que afirmam ser de Deus não querem caminhar e comer com aqueles que não conhecem a Deus. E, portanto, nós criamos uma estrutura religiosa legalista, uma estrutura religiosa farisaica, que não consegue conviver e anunciar uma verdade que pode libertar os homens dos seus limites, dos seus erros, das suas falhas. E o nosso desafio como filhos e filhas de Deus não é o desafio de nos vestirmos de um legalismo ou nos vestirmos de um discurso impessoal. O nosso desafio é o desafio de continuar anunciando uma verdade que liberta os homens, mas caminhando com os homens e demonstrando a esses homens que Deus é amor. E que Deus quer libertá-los, que Deus quer produzir uma nova vida e uma nova maneira de perceber todas as coisas. Você e eu, então, temos o grande desafio de anunciar o Evangelho. O Evangelho que transforma o coração dos homens. O Evangelho que nos dá a capacidade de olhar para o mundo segundo novas perspectivas, segundo novos lugares, novos olhares.
Portanto, nossa oração e o nosso desejo é que Deus nos fortaleça para realizarmos essa função no mundo. Não murmuremos, mas ouçamos a voz de Deus e, ao ouvi-la, tenhamos a coragem de partilhá-la, porque os homens carecem de conhecer a Deus do mesmo modo que nós estamos todos os dias conhecendo na nossa comunhão, na nossa íntima comunhão com Ele. Deus abençoe a sua vida, o seu coração e a sua família, e que nós tenhamos a capacidade de amar o próximo e divulgar o Evangelho. Até mais. Abraços.